Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre o livro Reforma Sem Martírio, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Irmãos do Fax. E esse livro alguns de vocês até compraram enquanto a gente estava com aula. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 1, que fala sobre a, o referencial que tem a reforma íntima para a gente se autoanalisar ao longo da nossa jornada de evolução, né? As almas que vão se aprimorando, elas vão se renovando, né, automaticamente, e com isso as pessoas vão conseguindo conquistar a capacidade de viver a vida com prazer, se sentindo mais livres, mais felizes. E aí, a introdução é bem longa e eu vou usar dois textos da introdução para fazer. Um eu vou usar para fazer a leitura de abertura, que eu vou ler, que eu já li para vocês, e o outro eu vou começar lendo, antes de eu falar do capítulo 1, a introduçãozinha bem pequenininha que diz aqui, que eu achei tão bonita. São só 5 parágrafos. 5 parágrafos não, 5 linhas. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transportar todos os degraus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o que comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. E essa pergunta foi extraída do livro dos Espíritos, e eu achei bem interessante porque eu percebo que no meio do espiritismo tem pessoas que já praticam a doutrina há muitos anos e se sentem realmente melhor que os outros, né? Não só que os outros que fazem parte do seu dia a dia, mas melhores inclusive dentro da própria casa espírita. E eu percebo isso em algumas pessoas e ler isso aqui é bem reconfortante, porque eu sempre achei que aqui é um mundo de provações, né? E que ainda que a gente se melhore muito, a gente vai melhorar em relação a gente mesmo, mas galgar etapas maiores que a gente às vezes almeja galgar, talvez alguns degraus não fazem parte desse plano aqui, né? Fazem parte de um plano que a gente não vive nele, né? Então, a gente tem que sempre ficar feliz com o pouco de evolução que a gente alcança. Às vezes, aquele esforço que a gente tem feito para melhorar um defeito que a gente tem há muito tempo, seja a nossa missão aqui, né? De melhorar esse pequeno defeito, né? Então vamos se conformar com a nossa condição, sem reclamar, sem ficar tendo uma vida odiosa, tendo mais gratidão, porque a perfeição que a gente pode alcançar aqui nesse plano não é talvez a perfeição que a gente desejasse ter. Essa perfeição só tem em mundos mais evoluídos que o nosso. Então o livro ele traz muitas palavras de incentivo e, tem vários pedacinhos que dá vontade de ler, ó, que a mensagem aqui contida seja uma palavra de recomeço e uma inspiração para a continuidade na luta íntima pela vitória do homem renovada no Cristo de Deus. Essa frase aqui me chama atenção porque quando eu comecei a escola espírita, eu me aproximei de Jesus, do Jesus homem, o Jesus que viveu, que passou por provações, que conviveu com pessoas más, que foi morto. Antes era uma pessoa que ficava longe assim de mim, Jesus, Deus, Maria. E quando eu estudava na escola bíblica, né, do catolicismo, Jesus era uma pessoa muito distante de mim. E o espiritismo me disse que não, que Jesus é uma pessoa próxima de mim. E para ele estar cada vez mais presente na minha vida, só depende de mim. Não depende de eu ir num templo, de eu rezar no lugar adequado. O lugar adequado para rezar é dentro de nós, né? Então isso é bem reconfortante no centro espírita. O capítulo 1, como eu falei, ele vai falar sobre as dores do martírio, né? Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos civilizeis e cobrais de cinzas.
Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em relidir-se os prazeres para as vossas condições humanas vos permitirem. Então, para viver em comunicação constante com os espíritos de luz, com o plano espiritual, é preciso que a gente não vacile, como está dizendo aqui, né? Vacilar é se afastar, né, da sintonia, do pensamento bom, do pensamento cativante, a gente povoar a mente com preocupações, com problemas que não nos competem resolver. Então, assim, a virtude para a gente conseguir essa comunicação com o mundo espiritual, a condição humana permite isso, mas para isso a gente tem que estar sempre reciclando os nossos pensamentos, quase que diariamente. O primeiro capítulo ele começa falando que o crescimento espiritual ele torna essencial, né? E que esse crescimento só vai ser possível com as dores do martírio. A gente já falou muito, né, sobre dores que transformam. Não existe reforma íntima sem sofrimento, né? Porém, a gente não pode ter o martírio da autopunição, né? Às vezes a gente tem uma vida muito difícil, criada por nós mesmos, por um juiz severo que vive dentro da gente mesmo. Então, a gente às vezes vive em penitências psicológicas que a gente mesmo impõe para nossa vida, como se isso fizesse a gente melhorar. E a gente tem que lutar, na verdade, pelo contrário, para a gente se livrar dessas perseguições psicológicas que a gente mesmo cria no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente se sente inferior a determinada pessoa, inferior na nossa condição do trabalho, inferior a uma pessoa que tem um bem material mais caro do que eu tenho hoje, uma casa melhor, um carro maior. E isso é uma penitência. Esses pensamentos vai fazendo com que a gente se afaste de Deus e pule algumas das etapas evolutivas que a gente deveria ter. A gente tem que se livrar dessas capas e acessar o que a gente realmente é e aprender a usar o que a gente tem hoje, aceitando nós como nós somos agora, nesse momento. Então, o sofrimento bom é aquele que faz a gente crescer. O sofrimento, quando ele é um martírio pra gente e que a gente faz, como é que eu vou explicar? Quando a gente se denigre, quando a gente se autoflagela, não é um sentimento bom. Esse pode até alcançar, fazer com que a gente alcance uma evolução inferior àquela que a gente poderia ter. Às vezes, quando um amigo próximo, uma pessoa que conhece bem a gente, aponta na gente um defeito, a gente, muitas vezes, por se autodefender, a gente acaba não aceitando aquilo, né? Sendo que, às vezes, um amigo próximo, se ele for realmente amigo, quando ele fala algo que não está bom no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática, no modo de agir, de falar, ele está ajudando. É uma dor que a gente tem que experimentar se a gente quiser crescer, né? Então, assim, a autopunição nunca vai ser uma escolha boa se a gente quiser evoluir o nosso espírito e trabalhar na nossa reforma íntima. Às vezes, algumas pessoas, por terem uma situação difícil na vida, uma insatisfação, uma situação que não é recuperável, às vezes uma coisa muito trágica, né? A Tânia, por exemplo, passou por uma situação trágica, né? E ela, assim, até usando o exemplo dela, ela anda tão resiliente, tão otimista, e é bonito de ver isso, né? Então a gente tem que usar os sofrimentos que a vida dá com sabedoria, para a gente ser convidado a se reerguer, né? Nos insucessos da vida, se a gente tem essa resiliência de se reerguer, a gente consegue conquistar uma evolução maior dentro da gente mesmo, né? A gente não tem que ser perfeccionista, querendo que tudo seja perfeito. A transformação, a aceitação de si mesmo, ela é difícil, né? É uma luta contra nós mesmos. E se a gente não aprender a lidar com isso, a gente acaba até adoecendo o nosso corpo físico. Aí tem uma parte que o livro fala que eu prefiro ler. A questão não é lutar contra nós mesmos, e sim conquistar a parte enferma, recuperá-la. Então não é para ficar se martirizando, falar, nossa, eu sou uma bosta, eu não, puta merda, por que eu não melhoro, por que eu sou assim?
jamais conseguiremos se não aprendermos a amar o nosso lado doentio. Então a gente tem que amar até o nosso lado que a gente julga que não tá bom. Essa forma inadequada de reagir a nossos erros abre porta para muitas consequências graves e às vezes maiores que o próprio erro em si, tais como estado íntimo de desconforto, desassossego permanente, torturante sensação de perda de controle, baixa tolerância à frustração, ansiedade de origem ignorada, medos incontroláveis de situações que não existem, irritações sem motivos claros, angústias perante o porvir com aflição, sofrimento por antecipação, excesso de imaginação ante os fatos corriqueiros da vida, descrença no esforço de mudança e nas tarefas doutrinárias, mau humor, clima de confusão mental, intenso desgaste energético decorrente de conflitos e desânimo. Então, estes exemplos aqui são algumas das dores do martírio, das dores que não são boas para a nossa evolução. Essas dores aqui a gente mesmo cria, por não confiar nas coisas que a gente tem hoje, por querer coisas que a gente não pode ter ainda, por querer uma vida melhor, por querer um emprego melhor, que eu não tenho hoje, mas que eu tenho que aprender a conviver com a situação que eu tenho hoje se eu quiser melhorar. Quando as pessoas ficam nesse estado por muito tempo, ela cria nela os estados de auto-obsessão. A gente não fala de obsessores, de espíritos obsessores que caminham perto da gente, retiram nossas forças. A gente mesmo tem o poder de criar uma auto-obsessão, um vampirismo, que acaba até criando condições de doenças físicas no nosso corpo, que nem existem. Então, quando a gente ouvir no centro espírita que alguém dizendo que para a gente crescer a gente tem que sofrer, a gente tem que olhar essa frase com um pouco de indagação, né? Refletir sobre essa frase, né? Passou-se a compreender a dor punitiva como instrumento de libertação, quando na verdade somente a dor que educa liberta. Então, se eu tenho uma dor muito grande, eu passo por um sofrimento muito grande, por uma perda muito grande, que me faz sofrer naquele momento, mas daqui a algum tempo eu já me reergo, eu já consigo renascer até como uma versão melhor de mim, com mais gratidão pelo que eu tenho, essa dor é boa. Agora, a dor que faz eu ficar me autopunindo, criando problemas na minha cabeça que não existem, fazendo com que eu sofra diariamente, com que eu me torne uma pessoa mais orgulhosa, mais hostil, esse sofrimento não é bom. Só vai fazer mal para mim e para quem convive com a gente. Então, a dor boa é a que educa, a que vem com a ideia da gente melhorar e crescer. Então, não existe a ideia da gente, assim, a gente se auto-melhorar e a gente se tornar um santo, um anjo. Eu sempre falei isso nas minhas aulas. Eu não sou um anjo, eu tenho defeitos, muitos defeitos, muitos. A nossa reforma íntima ela tem que ser trabalhada na nossa vida diariamente. Se eu não fizer isso depois que a escola acabar, eu vou voltar a ser a pessoa que eu era, né? Então, essa angústia de querer ser uma pessoa santificada, deixa isso de lado, porque aqui nós não temos como ser, como falei lá no começo, a perfeição que a gente busca talvez nem exista nesse plano, exista num plano que a gente não viva nele ainda, tá? O que mais que é importante falar? A autêntica mudança, ela vai ser capaz quando a gente começar a seguir um caminho que gere menos martírio e mais benefícios para a nossa vida que a gente tem hoje, né? Outra coisa, lógico que assim, tem algumas questões que são de problemas físicos, que nem a depressão, a ansiedade. Então, relacionado a isso, o texto fala assim, que eu acho que a gente pode, quem convive com esses problemas, tem uma ideia de uma frase bacana aqui. Acreditam-se piores quando constatam semelhantes quadros de dor psicológica e deduzem que, ao invés de progredirem, estão em plena derrota. Diga-se de passagem, não são poucos os quadros que temos observado com essas características no seio do movimento doutrinário. Então, eu não posso também confundir uma questão de problema físico, que nem a depressão, a ansiedade, são problemas físicos, são problemas que alguns cérebros têm a incapacidade de funcionar como um cérebro mais sadio. Então,
essas questões aqui, eu não tenho como trabalhar sozinha também. Eu preciso de um médico, eu preciso de um terapeuta, né, um psicólogo para ajudar. Coisas que antigamente era visto como frescura, mas são problemas como uma pressão alta, como um problema cardíaco, como diabetes. A depressão é assim também, é um problema físico que requer ajuda, né? Agora, quando eu fico me trazendo tristezas recorrentes, me trazendo angústias, problemas que nem aconteceram ainda, querendo exigir de mim mais do que eu posso ser nesse momento, aí eu tô criando um problema que não existe, né? Aí isso sim está errado, né? Quando a culpa se transforma em autoferição da conduta e freio contra novas quedas, a baixa autoestima se converte em capacidade de descobrir valores e o medo de errar se promove a valioso arquivo de experiências e desapego de padrões. Então eu tenho que usar a capacidade que eu tenho de olhar meus erros como um auto-amor, né? Uma autoajuda que eu tô dando para mim mesmo, e não como um processo de punição. Então, a gente vai tentar, a partir de hoje, ver a reforma íntima como um processo de melhoria de nós mesmos, né? E não anular uma parte de mim que existe, né? Então, assim, eu não tenho como anular quem a Eliane é. Eu tenho como fazer dela uma pessoa melhor. Mas eu não consigo anular ela do jeito que ela nasceu, com essas condições que ela tem, né? Então é uma proposta de um crescimento evolutivo, né? Caminhando para a felicidade, não para a autopunição. Um referencial para isso é uma autoanálise educativa. A gente falou isso nas aulas, né? É um termômetro que a gente tem que ter dentro da gente sempre que a gente já tentou, já conseguiu melhorar um pouco uma parte que a gente não acha que é boa, que estava em desajuste, e eu tenho uma recaída, e eu passo de novo por um problema, falo, poxa, de novo estou eu fazendo aquele erro. Eu tenho que olhar esse olhar como algo bom, não como algo ruim, porque há alguns anos eu não estaria vendo que eu estava errando, entenderam? Então, assim, inevitavelmente, quem busca se aprimorar, se renovar, ser uma pessoa mais feliz, ter mais prazer em viver, vai passar por esse processo, tá? Então, a gente termina aqui o primeiro capítulo. Aqui, a introdução do livro, para quem comprou o livro naquela época que a gente comprou junto, eu comprei o meu junto com vocês, tem 2 textos bem grandes que eu acho que vocês poderiam ler, que não fazem parte do primeiro capítulo, mas é uma introdução longa. E a proposta minha e da Beth é fazer essas aulas extras curtas, para que vocês consigam ver e não fique aí com um monte de aula de 1 hora para olhar, né? Então eu vou olhar eu vou usar um desses textinhos para fazer a elevação espiritual, e o outro, que é da página 28 até a 31, que é uma introdução, eu achava legal vocês lerem, quem tem o livro aí, tá bom? E para quem não tiver, eu tiro foto e coloco aqui embaixo, tá bom? Um beijo, boa semana. Hoje eu tenho uma consulta médica daqui a pouco, então eu tomei banho, lavei o cabelo, ó, fica até com outra cara, né? Sempre eu gravo as aulas do jeito que eu tô aqui em casa, e hoje eu tô mais ajeitadinha. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, eu espero que vocês estejam bem e que em breve a gente possa se ver pessoalmente.